A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play. Outro assunto aqui, gente, que é muito interessante, eu não posso deixar de comentar com vocês. Que petulância, né? O cara traz um assunto e diz que é muito interessante. Durante eu assisti várias entrevistas, né? E em mais de uma, os caras vão falar o Jason Bourne, falam James Bond. Até tem uma que ele brinca assim, o James Bourne tá bem lá, não sei o quê, e o Jason Bond também. Jason Bourne. Super Bond. JP, né? Os dois começam com as mesmas letras, são... Talvez lá, uma teoria que eu criei... estudado, Pedro. Talvez lá o ator do livro, em 1980, quisesse fazer uma relação, né? Tipo, um James Bond mais moderno, assim, com mais pé no chão, né? Se aquelas tecnologias mirabolantes que tem o James Bond, né? E criou o Jason Bourne. Eu gosto de acreditar que isso é verdade, né? É tudo estudado, Pedro. Temos o Justin Bieber também. É engraçado essa relação, né? Porque, tipo, Jason Bourne, quando fez o cinema, né? Quando se fez a saga, as cenas de ação mudaram e como isso afetou o James Bond, por exemplo, trouxe aí, né? Realmente faz sentido, tipo, o James Bond ter influenciado o Jason Bourne, o Jason Bourne acabar influenciando o James Bond no futuro. Isso é muito foda, cara. Isso acontece direto, porque a gente vê isso, por exemplo... É uma coisa cíclica, né? Por exemplo, nos videogames. A saga Uncharted, Tomb Raider, claramente vem da fonte que é Indiana Jones. Indiana Jones bebe da fonte que é os filmes da década de 30 ali, aquela coisa, a Múmia, até o próprio Múmia, que 2000 e agora o mais recente, vão bebendo das fontes e isso vai renovando os filmes, vai renovando o videogame e vai movimentando. Tinha aquele jogo da Tomb Raider antigo, aquele estilo de aventura, de descobrir artefatos e tudo mais. Daí os caras fazem o jogo do Uncharted, que bebe nessa fonte, mas evolui, né? Vem de novo a Tomb Raider, que se reinventa a partir também inspirado por esse jogo que se inspirou em Tomb Raider e assim vai, é isso, né, que tu tá dizendo. Isso. É nitidamente esses filmes 007 do Craig, Daniel Craig, né? Foi chacoalhado ali, influenciado, eu diria. Bebeu na fonte Bourne, né, digamos assim. Isso. De quando que é o Bourne primeiro? De que ano? 2002. Não chegou a usar bota de couro, né? Já tinha passado aquela febre do Matrix. Acho que era usava a jaquetinha. Mas usava a jaquetinha. A jaquetinha de couro, E não tinha aquela disparação de arma, né? Que aí já tinha virado outra chave. Aí era os filmes, tudo copiavam o Jason Bourne. Que é um troço mais pé no chão, né? Bourne. Sim. E ele luta o Krav Maga, né, Pedro? Krav Maga, parkour, dedo no disco. Chupisco, lambisco e dedo no disco. Já avisei que vai dar merda isso. É isso aí, cara. Dedo no olho, puxar cabelo, vale tudo, cara. Revista no gogó, meu. Claro que ele não chega a fazer o golpe mais satânico de todos, que é aquele que segura a mãozinha do Neo e ele só faz aquele... O golpe mais nojento que eu já vi. Foi em 2002, cara, o Identidade Bourne, e o Matt Damon tinha 29 anos naquela época. Porra, não parece, cara. Tinha que ter uns 20 no máximo, caralho. E quando ele gravou o Jason Bourne, que é o 5º filme da franquia, ele tinha 45. Era tipo Logan, né? E é o que ele tá em melhor forma, né? Verdade. Inclusive, ele aparece naquela luta lá nas brigas de galo, né, Thiago? Tu falou lá. Isso. Nas rinhas de gente lá, na Grécia e tal. E ele é perguntado sobre isso numa das entrevistas que eu vi. O que a tua mulher tá achando aí de toda essa malhação e tal? Como é que tu fez? Daí ele, olha, pra ficar com o corpo assim, tu não pode comer nada que tu quer e tem que malhar todo santo dia. Bora! Hora do show, porra! É uma realidade, cara. É uma privação, né? E sobre a mulher dele tá gostando do corpo dele do jeito que tava, ele diz assim, ó,
É melhor ela não ir se acostumando, porque agora eu já gravei o filme e já era. Acabou. Acabou, McDonald's todo dia agora. E ele diz como foi mais difícil, né, dele 15 anos depois ficar em forma pra gravar. Tá né? louco, mano. O cara eles com tinham 20... Eles tinham feito a trilogia, foi de 2002 a 2007, né? A trilogia que é a Identidade, Supremacia e Ultimato. Depois teve o Legado, que ele aparece, mas são só cenas que pegaram do Ultimato. Ele não participou de filmagem para esse filme. É bom colocar isso agora, sim, botar um parênteses aí, desculpa interromper, mas é que os filmes, eles não seguem um sequencial atrás do outro. O primeiro, ele é redondinho, mas o segundo e o terceiro, o final do 2, a metade do terceiro. A última cena do 2 é na metade do 3. Isso, e no legado, pelo que passa durante o 3, porque vai contando, tu vai vendo pelo noticiário, ele vai olhando, vai cuidando do que tá acontecendo. Tipo, não é uma coisa linear, uma história comprida uma atrás da outra. É tudo bem junto. É muito massa. Eu fiquei com a impressão de que 5 passa na metade do 3 também. Não sei que eles encaixaram mal ali, não é? Não. Errou! Eu entendi errado. Essa é rixa de galo, né? Esse que é o... Não, acho que cara não. Ele queria se esconder, e aí a melhor maneira de se esconder do serviço secreto é participando de rixas de galo. Porque ele acaba, assim, no final dos filmes, expondo algumas pessoas, expondo parte do programa, desses Black Ops da CIA lá, só que sempre tem... There's always a bigger fish, né? Tem sempre... Man behind the man. The guy behind the guy, behind the guy, behind the guy. Exatamente. Tem sempre algum cara que tem uma patente mais alta lá dentro da CIA, tem outros programas, tem outras pessoas envolvidas, então ele acaba se livrando daquelas acusações ali que estão fazendo pra ele, expondo alguém, mas o rastro de merda é infinito, né, cara? Então acaba sempre, tem um base pra fazer um outro filme, tem mais merda pra acontecer, porque o troço foi construído em muitos anos, né, envolvendo muita gente. Sim, ou seja, ele tem adubo pra plantar quanta batata quiser, que a merda é infinita. Exatamente. Torna merda infinita. E aí ele tava, então, resumindo, né, numa rinha de galo, e aí a mina, 8 anos depois, decidiu aparecer ali só pra contar pra ele que ela conhecia o pai dele e aí morrer. Fuder com tudo. Ele tá lá, no último filme, ele tá lá escondido na Grécia, né, vivendo de lutas ilegais e tal, sem documentos, sem nada, sobrevivendo, assim. A atriz que faz Nicole Parsons, a Nikki, que é vivida pela Julia Stiles, que é aquela mina do 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Sim, tem muito estilo, Resumiu bem. Ela aparece dizendo que ela descobriu mais coisas sobre a vida do Bourne, que o pai dele fazia parte desses programas lá obscuros e tal, e que o Bourne se alistou para ficar perto do pai dele, que o pai dele foi assassinado pela própria CIA, e ele vai descobrindo esse monte de merda aí. E o Bourne sempre, depois que ele perdeu a memória e foi descobrindo as coisas que ele tinha feito, ele fica sofrendo, porque ele sabe que ele fez um monte de coisa errada, que ele matou um monte de gente teoricamente inocente, ele acabou com famílias inteiras e tal. Então essa mina aparece e diz pra ele que ele não tem que ficar se sentindo tão mal assim, que tem mais coisas sobre a vida dele que ele precisa saber. Em seguida que ela entrega esse pendrive para ele com esses dados, ela é assassinada, e daí o Bourne vai tentar descobrir essas coisas nesse pendrive que está criptografado. Ele passa trabalho para acessar aqueles dados, e daí ele quer ir atrás dos caras que mataram o pai dele, que mataram a Nick. É um baita filme, cara, eu acho. Um dado interessante sobre esse filme é que Matt Damon só tem 25 falas no filme todo. E 1 milhão por fala. E o filme que tem menos falas do que esse é o Exterminador do Futuro 1. O filme que tem menos falas do que esse é o Exterminador do Futuro 1, que foi produzido em... Acho que o Mad Max... Tem mais... Road. 50 e poucas, 51. Road, ali tem poucos. O Mad Max 2 lá, tem que ver isso aí. O Mel Gibson tem poucas falas, e 70% das falas ele diz que I came for the gas. Eu acho que é basicamente isso que ele fala. E sabe o que é mais interessante?
que, embora tenha 25 falas do filme, no trailer desse filme do Jason Bourne, ele fala I need to speak. Então é claramente um apelo do ator aos cinematográficas ali, que os caras que gravaram, a darem mais falas ao personagem. Ele tentou no trailer, pediu, não deu certo, e aí saiu só com 25 mesmo, né? Pra quem que era o apelo? Os empresários ali, agiotas, as cinematográficas, as mulheres que controlam tudo. É a galera do cinema, não sei como é que... Acertou, miserável. Ai, meu Deus do céu. Isso aí que eu tô falando é informação de verdade, cara. Aqui tem informação. Exatamente. E aí, como eu disse, o Arnold Schwarzenegger tinha 18 falas só no Exterminador do Futuro, que esse é um tema também para um outro podcast bem interessante. Se a gente tirar de fora os novos e falar só dos antigos. Sim, ele tem 19 falas, tu falou? 18 Então, falas. uma delas é Hasta la vista, baby. Exatamente. Ele é um robô, cara, ele não precisa falar. Sim, mas o Matt Damon é um cara treinado, fala não sei quantas línguas aí, um renomado na ele não precisa falar, cara. Ele mete um soco na garganta de um louco e já era. Inclusive, isso aí é uma coisa que tem que dar os parabéns pra ele, cara, porque ele fala italiano, português em algum desses filmes aí, que é umas línguas assim que dá pra gente entender melhor. E a pronúncia dele é muito boa, cara, muito boa. Não é aqueles caras falando português no Lost lá que não... Não pra entender nada, cara. Nossa, cara, aquilo é horrível, velho. Muito ridículo. Quase um portunhol safado ali. É o americano tentando falar o português de Portugal. Eu acho que eu não dá pra entender nada. Eu acho que eu cheguei no trabalho e o César disse... E aqueles caras falando português? Aqueles caras falaram português? Eu nem tinha me ligado que língua era aquela que aqueles caras tinham falado, meu. Cena nada a ver aquilo ali, né? E no fim não levou em nada, né? Não, é só easter egg. Cara, Lost é o maior case mundial de marketing digital, meu. Aquilo ali, os caras são os precursores do marketing digital, velho. O Lost inteiro, cara, é feito em cima desses gatilhos mentais pra te deixar curioso, pra chamar tua atenção. É basicamente isso, cara. É impressionante. Tá querendo me dizer que eu perdi 6 anos da minha vida? Jogados no lixo. Agora, o podcast do Lost, o podcast do Lost tem que sair, né? Aí teve os internautas, né, muito revoltados aí, teve gente que dizia quando acabou o Lost, né? Joguei 6 anos da minha vida no lixo. Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma. Desculpe. Quando acabou, só que não gostou no final. É muito drama, né? Aí depois, esse mesmo palhaço aí perdeu mais 8 anos da vida dele com o Game of Thrones. O cara já tá velho. Bebê draminha da estrela, né? Draminha. O cara vai se basear só nos final, né, cara? O importante é a jornada. Eu gosto do final de Lost, cara. Agora, o final de Game of Thrones é bravo. É bravo. Barbaridade. O final do Lost foi aquela coisa. Meteram o Chico Xavier na história, né? E aí tirou todo o espiritismo. Basicamente foi isso. Bacana, é. O César assistiu, eu trabalhava junto com o César, né, toda essa época do Lost, assim, e ele tinha visto já o final do Lost e eu não. E daí eu disse assim, não me dá spoiler. Ele, não vou te dar spoiler. Mas eu perguntei se ele tinha gostado, e ele me disse, depende no que tu acredita. Ele disse pra mim, depende da tua fé. E eu fiquei assim, né. Caralho, fudeu. O que será que ele quis dizer? Mas cheio de enigmas. Quando eu assisti, eu gostei. E te digo, cara, 90% das pessoas que me dizem que não gostaram do final do Lost não entenderam. Talvez talvez se eles tivessem entendido, ainda continuassem não gostando, e tem todo o direito de não gostar, mas a maioria das pessoas que me diz que não gosta do final do Lost é porque não entendeu o final. Verdade, né, Pedro? Eu gosto, cara. Eu vou te dizer que eu precisei ver de novo toda a série pra algumas coisas encaixar melhor na minha cabeça, mas é muito bom, não tem que dizer. Uma das minhas favoritas de todos os tempos. Eu queria falar do final do Ultimato Porno, cara, Porque o que eu fiquei cagado naquela cena do final do filme ali não... Qual cena, Matheus? Vingadores Ultimato? Que Ultimato, meu? Caralho. Ultimato Porno. Errou! Ele tá fugindo, que ele tava dentro da agência, ele começa a fugir e o... como é que é o nome do agente? É o Black Bear, talvez? Alguma coisa assim. Ele tá lá apontando a arma dele, cara, tu viu o que eles fazem? É um dos programas. Isso. Blackberry. Sim, é o agente... Blackbriar. Isso. Ele tá lá apontando a arma pro Bourne, e o Bourne, cara, olha o que eles fazem com a gente. Você já se perguntou o que você já teve que fazer? Tu sabe por que você tá apontando a arma pra mim?
Aí o cara, tipo, fica com aquela dúvida, né? O Bourne planta semente. O tela azul do soldado ali, né? Tela azul do soldado, ele abaixa a arma e o Bourne pula, só que o outro cara, que era o diretor, o vice-diretor, ele atira, né? Dá um tiro alheio. Caralho! Deixa só eu trazer uma informação aí. O que ele fala pra esse cara aí nessa hora é exatamente o que o professor, que é o carinha da Sniper, aquele primeiro filme, falou pra ele, a mesma fala, quando ele vai matar o professor lá, ele fala pra ele isso antes de morrer, e aí ele fala a mesma coisa pra esse cara aí, e o cara mata ele. Qual professor? O professor era aquele assassino que usava Sniper. The Professor. Avião, é aquele que tá... Primeiro filme que ele tá no meio do campo lá, e o cara tá com o Sniper, ele vai dar um tiro de 12 nele. Mas onde é que tu tirou que ele é professor? É o nome dele. É o nome dele, cara, The Professor. É o nome do personagem. Boiei nessa. Não, mas tu sabe quem é esse personagem? Esquece o nome, cara. Eu sei, sei. Aquele cara ali, antes de morrer, ele falou pro Bourne a mesma coisa que o Bourne falou pra esse carinha aí, quando o carinha ia matar ele. Você sabe por que você está apontando essa arma pra mim? E aí, tipo... O Bourne cai na água, tu não sabe se ele tomou o tiro ou não. Ele fica boiando. Uma cena dentro dele boiando na água, enquanto a Pamela Landy tá expondo os outros caras lá, os caras estão sendo julgados, né, os caras da CIA lá, eles estão na corte, e daí quando aparece que os caras vão se fuder mesmo, e o Bourne se mexe na água, toca isso aqui, ó. E ali tu vê que ele tinha o poderes também da respiração abaixo d'água, embaixo d'água. Aquaman. Ele ficou desmaiado ali, com tiro nas paletas por 15 minutos, enquanto ela expunha tudo ali, todo mundo. Depois saiu no nado, né, cara? As bielmas já tinham crescido. Na real, acho que o tiro não pegou nele, né? O cara errou o tiro e ele caiu na água ali. Mas ele é treinado, né, cara? Ele ficou se fazendo ali. Ele ficou se fazendo de louco. O Bourne pode ficar 10 minutos sem respirar ali. O cara... cara, aquela cena no 2 ali, que o Treadstone dá um tiro na Marie e eles caem com o carro no lago, que ele fica meia hora embaixo da água ali, tentando salvar ela. A Marie tá me ignorando. Ali também, Ele fica ali meia hora ali, nadando, e não sai nunca daquela merda, daquela água suja. O Treadstone é o programa, cara. Cara, mas tu sabe que os agentes no filme não tem nome, né, cara? Sim, eles chamam de The Asset. Sim, mas o Miguinho pelo nome do programa. Mas o Bourne também era do Treadstone. Isso que eu tô querendo dizer. Mas o Bourne tem um nome. Esse carinha, a 700 metros de distância, o carro em movimento deu na cabeça da mina. Depois ele pegou o Bourne, que ele tava em cima de uma pontezinha, o Bourne ali, a 5 metros dele, ele deu no ombro. São as coincidências do destino que salvam a vida do Jason Bourne. E alguma coisa aí também que viagem no tempo, aí eu tô achando que tem também nessa história aí, cara. Mas aí é a questão de vocês que tem que interpretar, né? A liberdade que ele dá pro internauta de interpretar o significado do filme, né? Deus. O internauta, porque no final você decide. Exatamente. Essa aí tu bota também a fala do Fagundes falando aí. Cezinha não vai se pronunciar. Sobre? Do filme, né, pô? O que eu já falei, o que eu tinha que falar, eu já falei. Que esse programa aqui tá uma porra. É o ataque do sucinto. Eu tô só... eu tô no meu momento, só observo. Podcast, a gente tem 2 ouvidos e uma boca por um motivo, né, César? Exatamente. Muito embora eu não seja adepto disso aí, né? Porque quando eu começo a falar, eu... Vocês têm que levantar as mãozinhas pro céu e agradecer que eu tô quieto aqui. Me dá licença, eu vou cagar. Cara, mas a gente quer que tu fale. Eu vou falar da Scarlett e tu vai dar contra. Mas o que tem a ver com o Bourne? Prefiro ficar quieto aqui. Sabia como é que vai ser o nome desse episódio? Jason Bourne versus Scarlett. Jason Bourne, Scarlet Operation. Scarlet Operation, praticamente a Viúva Negra, meu. Scarlet Ops. Teve que matar teve que matar um cara com um saco de batata na cabeça também. E isso aí já tinha antes, eu acho, mas esse tema aí de conspiração americana já é batido, né?
Depois a gente vai ver de novo ele no Prison Break, em 2006. Você vai ver no Justiceiro, em 2012. Segue sempre essa mesma velha história, né, meu? Cala a boca, meu aluno! Você está defecando pela boca. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! É a famosa conspiração americana, House of Cards, eu entendi tudo, todos os gostos. House of Cards? Não, House of Cards é mais a política, né? Não tem muita não conspiração. House of Cards, que foi uma das maiores decepções que eu tive recentemente. Por que, César? Por causa da vida pessoal do ator? Também, entre outras coisas, mas a história... isso aí influenciou diretamente na história, né? Eles foram filmar a última temporada, o cara foi desligado do estúdio por causa daquelas acusações lá de... Ele não tinha acabado ainda? Não, foi durante a quarta temporada, a produção da quarta temporada lá que apareceu os troços. Então não tem final essa série. Tem um final meio capenga, tanto que eu não assisti. Eles deram uma emendada no final. Dizem que era massa, né? Primeira e segunda temporada é muito boa, agora depois. Na trama desse quinto filme, gurizada, também tem um negócio que eu achei legal. Tem aquele personagem que é dono de uma rede social, que ficou rico vendendo os dados dos usuários pra CIA. O cara do Facebook. É o Mark Zuckerberg. O nome da rede social no filme é Deep Dream. Sim, é aquele palhaço que depois o simbionte pegou ele lutou contra o Venom. Verdade. No final do... é o mesmo palhaço. Os caras reciclam esses caras, pegam em 2, 3 filmes o mesmo personagem e botam ali. Cara, acho que ninguém... O Bourne faz parte do MCU. Ninguém recicla mais personagens que o Arrowverse, cara. Tem o melhor amigo do Arrow, que morre na primeira temporada, cara. E ele aparece na 7ª temporada, sendo um fantasma que toda vez que o Arrow tá tendo alucinações, aquele cara aparece pra dar conselhos pra ele, cara. Que coisa irritante, meu. Daí os personagens vão morrendo e vão reaparecendo de novo, porque eles têm o multiverso, né? É só pegar um doppelganger de outra terra, tá lá o personagem de novo, meus atores têm contrato vitalício, o bagulho não pode sair da série. Assim, né, cara? É por isso que o Star Wars é uma fantasia da força ali, o cara te dá um conselho sucinto, 2, 3 palavras no máximo, que encaixa todo o filme. Agora tu ficar pescando louco de outro... O Palpatine ficou dando conselho sucinto pro Anakin lá 15 anos, deu na merda que deu. Palpatine, cara. O reboot do Palpatine. Maior chinelagem da história do cinema, cara. Bom, mas o assunto que é trazido com esse personagem aí no filme, que eu tava dizendo, é a questão da privacidade do usuário versus segurança pública. Eu acho que é uma discussão bem interessante, que anos depois a gente teve. Aqui no Brasil, juiz tirou o WhatsApp de circulação 2 vezes durante o ano. Lembro disso, cara aí. Tinha em 2017, se eu não me engano, né? Aconteceu isso umas 2, 3 vezes aqui no Brasil, do WhatsApp sair do ar por causa de que algum juiz expediu uma ordem lá porque o WhatsApp se negou a liberar os dados do usuário numa investigação policial, né? Sim. O filme levando essa discussão também. Esse filme traz o Tommy Lee Jones também, que é um ator bem famoso aí, e uma atriz, acho que ela é inglesa, a Heather Lee, que é a mesma que faz a Tomb Raider. Esse novo, essa guria aí foi... Ela é bonitinha. Que isso? É legal o personagem dela, assim, também, eu achei. Você mandou tri bem, cara. E é um absurdo, assim, cara, o salto tecnológico, né, que tu vê ao longo desses... Porque é tudo na era da informação. Os caras vigiando os caras por satélite, eles entram nos circuitos fechados de TV dos lugares, eles jogam na polícia de outro país um cara que é perseguido, eles mandam a polícia daquele país ficar de fora porque é um assunto da CIA, tem todo os caras têm muito poder, assim, e tem muito essa questão tecnológica
deles controlar, ouvir o celular de tal pessoa e tal. Daí tu vê no Identidade Born ainda aqueles monitores branco, né, bege. É o detubo, tubo, né, e tal. Aqueles computadores que a gente tinha em casa e depois de usar tinha que botar uma capinha de plástico em cima, né, pra não pegar poeira. E tu vê... E ainda assim, na era da informação, 2020, pandemia, existem pessoas que ficam 5 anos com um plastiquinho na câmera do notebook. Certo? Quando ele pediu a palavra, eu já sabia o que ele ia falar, cara. Certo? É isso aí. I have spoken. Exatamente. Impressionante, cara. Cara, mas eu não sei se vocês se ligaram, mas... Tem razão. Não tenho defesa contra isso. O título desse episódio tem que ser Jason Bourne e o plastiquinho da câmera. O plastiquinho da Jason câmera. Bourne e a proteção da lente. Não deixaria o plastiquinho na câmera. Jason Bourne não deixaria o plastiquinho no... É verdade. É isso aí. Jason Bourne, Scarlet Plastic Ops. Plastic Ops. Scarlet Black Cock. O primeiro Jason Mas Bourne... é um nojento mesmo. Dá uma pizza escarlate. Nojento, cara. Que isso? Em vez de Threadstone, é Thread Sticker. Thread Sticker, E o primeiro Bourne é 2002, né? E aí o último Bourne foi 2018? 16. Então aí são 14 anos de um pro outro. E o personagem provavelmente, no filme não se passam 14 anos. Não. Provavelmente não, passam 8, eu acho. Passa um e aí tu vê essas conexão das tecnologias, tempo fora, eles querem fazer uma coisa. Se fizesse 8 anos antes, não fica feio. Claro, mas... Não fica claro. Pode ser que tenha passado o mesmo tempo. Pela mudança de tecnologia faz sentido, porque... Eu não lembro deles falarem, tipo, o Bourne ficou tanto tempo afastado, tanto tempo sem aparecer. Eles sempre falam, caralho, é o Bourne. Eu achava que era... Caraca, ele apareceu. Pô, não dá uma noção disso. Jason Bourne. Jason Bourne. Aquela cena é muito boa, né? Aquela cena na estação de Londres. Na estação de Londres, que o Bourne o Bourne largou um telefone pré-pago no bolso do cara e ligou, o cara nem viu. O que ele tá falando? Que telefone é aquele? Não sei o quê. E os caras só escutam assim nos microfones, os agentes, os caras caindo assim, perdendo o contato. Daí, finalmente, quando o Bourne aparece e dá uma surra em 5 caras, assim, em questão de segundos, assim, pum, 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 mostra os caras, assim, com o cu na mão e o queixo caído, assim, olhando aquilo, assim. Aparece no telão. E o diretor fala assim, Jesus Christ, that's Jason Bourne. Aquela cena é demais, cara, é demais. O cara, eles tentaram incriminar ele conseguiu fugir e ele virou um monstro, cara. Pra eles, ele é um monstro, cara. E jogou a merda toda no ventilador também, né? O carinha se matou, né, o Striker. O Striker se matou. Eu acho que nós estamos sobre o tempo aí. Deixa só uma última consideração aí, meu. Por favor. Pra deixar bem claro pra vocês aí, que no próximo filme do Jason Bourne, eles devem estar revelando, é uma previsão que eu vou fazer, no próximo filme do James Bourne, eles vão... Quem vai estar por trás de tudo isso, né, nada mais ou menos que Nick Fury. E na verdade ele é um Skrull. Então não é nem o Nick Fury. Esses negros maravilhosos. Essas escutas nas pessoas aí, observação de privacidade, coisa e tal. A SHIELD tá por trás. Eles botam o Black Cock, Blackberry, Treadmill, Sucky Cock. Tudo é a SHIELD, cara. Tá por trás de tudo. Tá? Vocês não querem acreditar, vocês aguardem o filme do James Bourne aí. O César caiu lá, ó. Foi embora. Só a parede lá. Foi embora. Ele foi juntar o cu dele no chão ali. Uma coisa legal, cara, sobre aquela cena que tem no último filme, que se passa em Las Vegas, aquela perseguição de carros e tal. Essa atriz, a Heather Lee, ela disse que ela tava lá num hotel e que ela ficava assistindo a janela do hotel. Eles destruíram 170 carros pra gravar aquela cena.
Eles levaram 5 semanas pra gravar aquilo. Eles fechavam aquelas avenidas lá em Las Vegas pra gravar. Durante 5 semanas, à meia-noite, às 5 da manhã. E a atriz, essa que não participava das cenas, a Heather, ficava na janela do hotel assistindo assim aquilo a noite inteira. Ela disse que era o máximo ver os caras gravando aqui. Ô, Matheus, qual é o problema com a tua câmera? Eu não sei, nunca funcionou. Nunca funcionou? É a câmera do Note? Eu não sei, nunca funcionou. Nunca funcionou? Eu não sei, nunca funcionou. É a câmera do Note? Eu não sei, nunca funcionou. Qual é o problema com a tua câmera? Eu não sei, nunca funcionou. Ô, Matheus? É do Note. Não tem um plástico preto, mano. Não tem que investigar isso aí, cara. Tu imagina, não tem o plástico colado na lente aí. Não tem. Ó, fita isolante. Olha só, não sei que tem essa vamos ter que resolver isso aí, cara. Imagina esse acontecimento visual todo e o teu cabelo amarelo não tá aqui, cara. Verde. Errou! É verde. Nossa senhora. Cara, sabe por que eu deixo esse plástico, cara? Pra Cia não entrar aqui na minha câmera e ver o que eu tô fazendo, cara. Peraí. Não termina esse vídeo. Não termina esse vídeo, peraí. Isso aí me faz lembrar daquele episódio que o gurizinho tava ali, só vivendo a vida dele ali, e aí ele recebe um SMS dizendo assim, te filmei da tua câmera. Mais uma desculpa, tu vai ter que começar a usar isso aqui. Chega de falar merda. Admite. Para de dar desculpa. O cara fala tanta merda que tem que enrolar papel higiênico e passar na boca. Mas tu vê a gente, Matheus. Só a gente que não te vê. Eu vejo você, sim. Considerações finais. César, por favor, o sucinto. Adeus. Matheus, por favor, considerações finais. Como eu falei, eu vi Jason Bourne, eu não tinha visto antes. Então eu cresci vendo o que o Jason Bourne tinha feito, mas nunca tinha visto o Jason Bourne pra saber o que ele tinha feito, né? Então, assistir o filme, ter essa experiência, foi muito foda, cara. Virei fã da saga completamente. Foi um cinema pra mim. Mas tu sabe que é tudo historinha, não é nada de verdade. Tu não me mente isso, meu. Não diga. Não é um cigarrinho de maconha enrolado no jornal, né, César? Acabei com a adolescência do Baseado Matheus. em fatos reais. Baseado em fatos reais. Muito bom. Entendeu? Thiago, descobriu o Brasil. Sem maconha. Thiago, por favor, tuas considerações finais. Cara, o negócio é o seguinte, ó, eles começaram quando implantaram o Gavião Arqueiro no quarto filme, tá? Nick Fury tá por trás de tudo isso. Só tem um pequeno problema aí. A Viúva Negra tá morta. Então eles vão ter que usar o Flashverso pra buscar ela numa outra realidade e botar no próximo filme pra poder fazer ela voltar. E aí nós vamos ter Scarlett Johansson no universo cinematográfico Bourne. E ela vai desmascarar Nick Fury, que é um Skrull, e lá vem a merda. É mais ou menos isso, que eu tô achando que é a minha previsão pro próximo filme. Eu tenho acertado bastante, o meu índice de acerto nessas previsões é de cerca de 92,8%. Então você se prepare. A foto do Instagram tem que ser o César segurando o papel higiênico. Thiago, você já foi o Thiago. Agora você é o nosso louco do lixo. Louco do lixo. Como é que fala louco do lixo em italiano? Il pazzo della puzza. É bem a tua cara. Bom, ninguém me perguntou, mas eu vou dar aqui minhas considerações finais. Se você ainda não assistiu Bourne, senta essa sua bunda gorda e assista. Porque vale a pena. Baita filme de ação, espionagem, bem escrito, com início, meio e fim. É uma história bem contada. É muito bom, eu recomendo. Para quem ouviu o nosso podcast até aqui, vai na nossa postagem sobre o Bourne no Instagram e comenta com a palavra... Boca de merda. Não, cara, calma, não. Cara, pelo amor de Deus. Adesivinho. Adesivo na lente. Adesivo na lente. Isso. Segue adesivo na lente. Vai lá na nossa foto, escreve adesivo na lente. Qual vai ser o nome do episódio, pessoal? Cara, Jason Bourne Scarlet Operation. Scarlet Operation. Scarlet Op. Pode ser.
Chops. E só mais uma ideia aí, fiquei com vontade de fazer um sobre Prison Break, que é teoria, né? Não sei se Tá no quiser. grupo lá. Tá anotado ali nas ideias. Já tem. O César viu? Eu vi todos. Vi até a 5ª temporada, inclusive. Eu não vi. A quinta eu não vi. Diz que a 4ª é com o Galeão Arqueiro. Meu Deus do céu. A minha Termina o episódio que o estoque de piada dele tá terminando. Por favor, acaba o programa. Bom, gente, sigam lá no Instagram, @gafesdeverdade. Tem sempre um postzinho bacana lá sobre o episódio. Comenta, dá um feedback lá pra nós do que você achou. Estamos também no Facebook, estamos no Spotify, estamos no YouTube. Tudo @gafesdeverdade, você acha a gente lá. Outra dica para quem gosta de ouvir podcasts, vá até @Podcasters Unidos no Instagram, que lá tem um menu de podcasts, todos tem um monte de podcast bom pra caramba lá para você ouvir, escolher, é um menu de podcasts. Como disse os caras mandaram um e-mail lá pro Jovem Nerd e ele leu o e-mail, falou no ar lá na live deles sobre o Podcasters Unidos. E como ele mesmo disse lá, o Jovem Nerd, podcast nunca é demais. Deu uma moral pra nós lá, bem legal. O pessoal ficou bem feliz no grupo lá. E a gente volta semana que vem, acho que esse episódio provavelmente eu vou dividir em 2 também, porque ele deu 1h30, né? 2 de 45 mais ou menos. Voltamos na semana que vem com mais um... Toda sexta-feira a gente posta, com mais um episódio cheirosinho pra você. É isso aí? Um abraço, Camigol. Um abraço, valeu. Valeu. Valeu.